Olá, eu sou o André Castilho, orgulhosamente o primeiro aluno do Destrava. Bom, a minha história é uma história de milagre, porque eu sou um especialista, sou publicitário, especialista em storytelling, e eu queria contar um pouco de tudo que eu sei num canal novo que eu criei, chamado na época Empreendedor Criativo, ajudando empreendedores a se destacarem através da criatividade também do storytelling. Só que, qual que era o grande desafio da minha vida? Eu me via nos vídeos e sentia sono. Falava assim, meu, que cara sem graça, que cara sem carisma. Eu, que era eu mesmo, não conseguia me olhar no vídeo até o final. Eu tinha vergonha alheia. Só que o meu conteúdo era tão legal, então eu pensei, eu preciso mudar a minha interface, eu preciso ser mais simpático, preciso parecer pelo menos que sou uma pessoa simpática. O que que eu vou fazer? Liguei para Monique, liguei para Carol, falei, pelo amor de Deus, me ajudem. Eu tenho um grande desafio aí para vocês operarem um milagre. E aí elas toparam o desafio, elas me falaram do Destrava, eu fiquei encantado com a proposta e a gente começou a fazer alguns encontros e logo de cara eu já vi que as mudanças começaram a acontecer. Como eu gravava vídeo toda semana, eu pude ver o meu progresso com alguns dos exercícios que elas me aplicavam. E rapidamente eu comecei a ficar muito mais satisfeito com os resultados, o que me motivou a gravar mais vídeos. Hoje até pareço um pouco simpático, talvez até mais simpático do que fora do vídeo, mas isso é um grande reflexo do que elas fizeram. E essencialmente elas me deram uma injeção de autoconfiança através de técnicas. Então, antes eu tinha medo de falar para a câmera, eu não conseguia criar uma intimidade, eu olhava para essa câmera e não conseguia imaginar uma pessoa do outro lado, e elas me deram técnicas de atuação e de comunicação que me permitiram perder esse medo e criar essa relação de intimidade, a ponto de criar uma confiança maior e procurar novos projetos, novos desafios. E um dos desafios foi atuar numa peça de teatro do livro que eu lancei. Então, eu escrevi um livro, criei uma peça de teatro e eu mesmo fui o narrador desta peça, narrando algumas situações ali do livro. Eu fiz um papel de narrador. E eu, como não sou ator, a chance de eu passar uma grande vergonha alheia ali era grande. Só que, como eu já estava com mais confiança e desansiedade, que é uma técnica que eu aprendi com elas, a não ser ansioso, a perder essa ansiedade, eu conseguia olhar as palavras e dar um valor para as palavras que saíam da minha boca. E com isso, eu criei essa confiança de mergulhar num texto e poder interpretar, não apenas falar sobre esse texto, mas interpretar esse texto. Mais uma vez, com a ajuda delas. Então, num teatro lotado lá na Livraria Cultura para o grande público, eu pude apresentar a peça do meu livro e lançar o meu livro nessa ocasião e com muita confiança, cercado de atores profissionais, e eu não passei vergonha. Até minha mãe falou: Nossa, filho, você era tão ruim apresentando coisas e de repente você ficou tão bom, né? Você era ruim, eu tenho que falar. Eu sou sua mãe, mas eu tenho que te falar. E eu falei: mãe, mas foi com técnica, não foi assim. Do nada veio o milagre. A gente vai atrás do milagre. Bom, e aí uma outra situação que aconteceu, um próximo passo que foi enorme, foi quando eu fui convidado para contar a história de uns vendedores de uma multinacional e eu precisava dramatizar essas histórias. E era uma coisa bem de pastor mesmo, de igreja, sabe? Que eles pediram. Eu quero energia, quero ênfase. E eu era o cara que, quando eu olhava para a câmera, eu achava que eu era super apático. Mas eu falei, não, agora eu tenho técnica, eu tenho confiança, eu tenho desansiedade e por isso eu estou pronto para o desafio. Topei o desafio e era uma live, só que em forma de palco, né, de um grande evento, como se eu estivesse falando para uma multidão e na verdade eu estava. Então era um palco com LED atrás, sabe? Todo esse negócio. E foi a primeira vez que alguém de fora da empresa apresentou alguma coisa. Então existia uma expectativa, um receio até da diretoria de ser uma grande vergonha. E também existia esse receio meu. E foi aí que eu fiz mais um pouquinho de destrava. Então eu fiz a primeira vez para o meu canal do YouTube, depois a segunda vez para conseguir falar o meu texto ali na peça de teatro.
E a terceira vez para fazer esse evento que era para a América Latina inteira, com tradução simultânea, para 100 mil pessoas. Foi um grande desafio, mas eu tirei de letra, porque eu fui muito bem treinado pelas melhores profissionais do mercado. E tá aí, ó, tô gravando o vídeo e não consigo nem parar de falar, porque eu já tô querendo contar mais e mais. E é isso que o Destrava faz. Ele tira o seu medo e faz com que você extraia o seu maior potencial através da ferramenta da comunicação. Muitos de nós temos tanto conteúdo bom para passar para o mundo, só que a gente morre de medo da câmera, a gente acha que não tem didática, que não tem simpatia, tem medo de passar vergonha. Acho que essas são dores universais. Então, se você está assistindo aqui, saiba que eu sou um exemplo de que o milagre existe se você se dedique, se você tem a técnica correta. E eu só tenho a agradecer a Monique e a Carol por tudo que elas fizeram na minha vida e por elas me ajudarem a potencializar a minha própria voz. Muito obrigado e façam, confiem neste método, porque esse método funciona.